Bom, vamos terminar o que a gente começou no primeiro vídeo. Agora nessa segunda parte, doenças mentais 2, entre aspas. Por que eu coloquei entre aspas? Porque doenças mentais é um termo que alguns profissionais utilizam ainda, mas atualmente está sendo mais utilizado o quê? Transtorno mental. Noção de transtorno mental que demarca para algumas diferenças fundamentais para com o termo doença. Eu esqueci de falar. Por que eu usei também o termo doença mental? Eu usei entre aspas. Porque para o público leigo é mais fácil pegar um vídeo lá, doença mental, saúde mental, e entender do que está sendo falado. Se eu colocasse transtorno mental, muitas pessoas talvez ficassem um pouco mais confusas e pensando que talvez o transtorno se referisse a algo muito mais específico. Em inglês nós temos o quê? Mental disorder, que para o português foi traduzido como transtorno. Em que medida, então, transtorno é diferente de doença? Transtorno sinaliza mais para disfunção, desorganização, enquanto doença costuma remeter a órgão, a uma perspectiva organicista, de que há uma alteração que pode ser concretamente verificada em algum órgão. O termo em inglês disorder, nós traduzimos por transtorno, então é um termo mais completo, pois está falando de disfunção, desorganização, e essa desorganização pode estar o quê? Nas interações do sujeito, essa desorganização pode estar relacionada aos seus comportamentos, então é um termo, para muitos aí, mais completo. Um ponto importante a ser ressaltado: há uma variabilidade das formas do adoecer quando a questão é saúde mental. E essa variabilidade se refere a uma variabilidade histórica sociocultural. As desordens, os transtornos mentais variam muito de cultura para cultura, de interação para interação, de contexto para contexto. E isso pode ser, inclusive, também, como eu disse, histórico. Final do século XIX, quando a psicologia clínica estava nascendo, de certo modo, com Freud, com a psicanálise. O que era mais comum? O que se tinha como mais comum ali era o que se chamava de histeria e que hoje não se chama mais de histeria e está mais ou menos relacionado a transtornos conversivos e dissociativos. Isso era o mais comum naquela época. A sociedade da época era diferente. Sociedades diferentes produzem transtornos mentais diferentes. Daí então a importância do meio, a importância do ambiente. Não estou dizendo se não há componentes genéticos ou nada nesse nível, mas é que é importante essa complexidade. Você pode ter predisposição biológica, genética, o que for, mas o meio exerce também um papel fundamental aí para fazer com que algumas predisposições de fato passem a se apresentar ou não. Os transtornos gerais, na sua maioria, têm uma multideterminação muito grande. Fatores, então, genéticos, epigenéticos, congênitos, ambientais, inatos e adquiridos, exercem uma função muito grande e ainda, pelo que eu sei, vocês podem até estar tentando complementar e trazer fontes, o que for, mas pelo que eu sei até o momento, posso estar enganado, é que não se sabe ainda acerca da maior parte dos transtornos quais fatores pesam mais. O que se sabe é que todos esses fatores exercem um papel, por enquanto que se sabe, exercem um papel muito grande. Esse é o nível que eu tenho agora de informação, mas não estou dizendo que eu sei tudo. É o que me passa, por enquanto, do que eu tenho lido, do que eu já li, do que eu aprendi. Então, se vocês tiverem alguma informação adicional, alguma informação que questione o que eu estou colocando, podem colocar que nós estamos aqui para discussão, para tentar aprender. Eu estou aqui para tentar aprender também. Não estou aqui para ser o sabichão e dizer que eu sei tudo e matar o assunto e fechar. Esses 2 vídeos sobre transtornos mentais, doenças mentais, vão ficar em aberto. E há muita controvérsia em relação a essas 2 grandes classificações internacionais, que são as prevalentes, tanto a do CID quanto a do DSM, tanto a da Organização Mundial de Saúde quanto da Associação de Psiquiatria Americana. Há muitos questionamentos, eu não estou dizendo que esses questionamentos são válidos ou não, vou só colocar alguns aqui que eu conheço. Um dos questionamentos é qual? É um questionamento acerca da validade dessas 2 classificações, porque elas são classificações médicas, e assim, são classificações exaustivas, com uma série muito grande de transtornos, centenas de transtornos, e alguns fazem algumas críticas que a psiquiatria, principalmente a psiquiatria americana, que é predominante nesse caso, tem uma relação muito complicada aí com a indústria farmacêutica. Então você teria mais ou menos um transtorno para cada droga que surge, um transtorno para cada
psicoativo. Outra crítica em relação a essas grandes classificações é que elas seriam muito topográficas, somente descritivas e trabalhariam somente com comportamentos manifestos e não estariam trabalhando com certo nível de etiologia para se pensar as causas prováveis dos transtornos. E os analistas do comportamento mesmo diriam que um comportamento se define mais por sua função do que por sua topografia, do que por sua forma. Agora, outra coisa interessante, eu não lembro onde eu também vi essa passagem, não é porque as coisas têm nome que elas necessariamente são reais. Não é porque existe esse monte de doenças catalogadas por essas duas classificações e que elas têm nomes e que tudo tem nome, que elas de fato existam. Ou que esses transtornos de alguma medida possam ser comparados a doenças, as outras doenças que a gente conhece que não são da seara da saúde mental. Outra crítica, eu também não sei se existem muitos estudos sobre isso, não fui pesquisar a fundo, mas outra crítica costuma ser qual? A baixa concordância diagnóstica. Então você tem vários profissionais se utilizando dessas classificações e a concordância é muito baixa. Na minha prática, eu costumo observar isso com frequência. Em relação a essa baixa concordância dos diagnósticos em diferentes profissionais, eu vou colocar dois links aí. Vou colocar um link, tentar colocar um link para o experimento de Rosenhan, que é clássico, que foi publicado na revista Science de 1973, e vou tentar colocar um link também para um programa da BBC, um programa chamado Horizon, e nesse programa eles, lá no caso, Quão Louco Você é o nome do programa, How Mad Are You? E assim, o que nós tivemos? Com Rosenhan, e ele publicou na Science, que é uma prestigiada revista de publicação científica, tão prestigiada quanto a Nature, vamos dizer que são as duas grandes aí, em termos de prestígio. Nesse experimento, o experimento de Rosenhan, ele pegou lá alguns voluntários, 3 mulheres e 8 homens, e eles deveriam procurar por todos os Estados Unidos algumas instituições psiquiátricas, se apresentar a essas instituições, e chegando lá, ao conversar com o profissional, geralmente o psiquiatra, eles deveriam o quê? Deveriam simplesmente relatar o que estava acontecendo com eles. Eles relatavam algo muito simples, que eram, assim, estavam ouvindo algumas vozes, e essas vozes eram mais ou menos 3 palavras que eles tinham que dizer, que as vozes diziam. Diziam oco, vazio, buraco. Diziam mais ou menos essas 3 palavras que eu me lembro, então, algo bem simples. Então, chegam, se apresentam, não precisavam fingir que estavam com algum comportamento aberrante ou coisa similar. Não, simplesmente eles deveriam chegar lá e falar que estavam ouvindo essas vozes. E vozes que diziam mais ou menos essas 3 palavras que se referiam a algo muito vago, assim, com sentido de vago, oco, vazio, buraco. E deveriam apresentar biografias ali normais, biografias saudáveis. Bom, o que ocorreu? Todos esses 11 voluntários foram internados em instituições psiquiátricas e tiveram internações de 1 semana a 52 dias. Então a média aí de dias de internação foi de 19 dias e tiveram diagnóstico de esquizofrenia, que é um diagnóstico pesado, é um diagnóstico para a vida toda. E após a alta, eles tiveram lá, quanto parecer, que eles estavam com a esquizofrenia em remissão. Durante sua internação, esses voluntários foram escalados, eles tinham como meta ali anotar tudo que eles estavam observando nessas instituições. Então eles anotavam muito, e isso não despertou desconfiança do staff, da equipe de saúde, não. Isso despertou desconfiança foi dos colegas que também estavam internados, dos pacientes psiquiátricos, e alguns pacientes chegaram mesmo a se referir a eles como, você é absolutamente normal, o que você está fazendo aqui? Você não tem problema nenhum. Então, o único diagnóstico correto que eles tiveram enquanto estavam internados e não esconderam o que estavam anotando e se comportando o tempo todo como completamente saudáveis. Então, assim, após a internação, se comportem, não se refiram mais a essas alucinações auditivas e se comportem como completamente saudáveis e anotem o máximo que puderem. O único diagnóstico correto que eles tiveram, os únicos, vieram dos próprios pacientes e não da equipe de saúde. E quais foram as impressões desses 11 voluntários, assim, as impressões que chegaram a um certo consenso entre todos eles? Tratamento muito desumanizado e eles tinham muito pouco contato, um contato muito curto com os médicos, que era mais ou menos de 7 minutos. Cada contato que tinha com o médico durava mais ou menos 7 minutos.
Essa foi a primeira parte do experimento de Rosenhan. A segunda parte foi constituída por um desafio. Houve um hospital escola, um hospital bem conceituado, um hospital psiquiátrico, onde tinha inclusive muita pesquisa, e esse hospital simplesmente fez um desafio a Rosenhan, que esses impostores não passariam no crivo deles. E Rosenhan fez o quê? Então eu vou enviar para o hospital de vocês, no período de 3 meses, um ou mais impostores, e vamos ver os resultados. Passados 3 meses, de 193 pacientes recebidos nesse hospital, 41 foram recusados como impostores e, deixa eu ver a informação aqui, 42 foram tidos como suspeitos. É um número altíssimo, é quase a metade sendo tido ou como impostor, né, sendo aí 25% praticamente sido tido como impostor, que é um quarto, um quinto, e quase a metade, ou impostor ou suspeito. Então é um número muito grande. E o que ocorreu? Rosenhan não enviou nenhum impostor para o hospital. Agora, em 2008, o programa Horizon da BBC também fez algo similar. Pegou 10 voluntários, e desses 10 voluntários, tinham 5 pessoas que não tinham histórico psiquiátrico e que eram classificadas e consideradas absolutamente saudáveis, e 5 que tinham um histórico psiquiátrico em uma determinada transtorno mental e um transtorno diferente para cada um desses 5. Esses 10 voluntários, eles participaram durante uma semana de uma bateria de testes, e esses testes estavam voltados para diversas habilidades, e havia 3 profissionais da área de saúde, 3 psiquiatras, 2 psiquiatras e um psicólogo, se eu me lembro, e eles eram de instituições conceituadas, um era da Columbia University e os outros 2 eu não lembro exatamente, mas eram conceituados, e esses 3 profissionais tinham que analisar o comportamento, não simplesmente conversar com as pessoas, mas analisar o comportamento delas durante uma semana, inclusive podiam colocar alguns testes e teriam que tentar aí o diagnóstico de 5 delas, que havia 5 que tinham transtornos, eles tinham que mais ou menos apontar quais eram essas 5 e quais eram os transtornos, em 6 possibilidades de transtorno, ou 7. Então eles tinham um grau ali de 6 ou 7 possibilidades, e os transtornos não iriam se repetir, eles tinham que apontar quem eram essas 5. E o resultado, eu estou colocando o link também para vocês assistirem o programa, e o resultado foi bem interessante. Por quê? Eles conseguiram ter 2 diagnósticos corretos, de 2 pessoas como tendo histórico psiquiátrico. Uma pessoa foi incorretamente diagnosticada como saudável, eles acharam que era a pessoa mais saudável do grupo e ela tinha um histórico de depressão, de alguns anos de histórico de depressão, e outras 2 foram diagnosticadas como doentes, não saudáveis, e não tinham esse histórico, nunca tinham sido classificadas assim, estavam vivendo de maneira tranquila, de maneira feliz, de certo modo, e iam levando a vida delas. Eles achavam que uma delas podia ser depressiva e não era o caso, e a outra eu acho que eles encontraram alguns elementos meio esquizofrênicos e também não era o caso ali pelo visto. Bom, tudo isso gera uma série de discussões, uma série de debates, não sei se dá tempo aqui em um vídeo curto para fazer, mas uma coisa que se colocou é que os diagnósticos psiquiátricos eles costumam ser feitos com base no que a pessoa está dizendo. O que a pessoa está trazendo, ou o que alguém está dizendo que ocorreu com ela e está trazendo em relação a ela. Não há observações em loco. Mas o problema é que essas pessoas ficaram um bom tempo internadas e se comportaram da maneira mais saudável e normal possível, e o diagnóstico não mudou. Bom, esse experimento é antigo, já tem aí praticamente 40 anos, e o que ele trouxe de mudanças de alguma maneira, o que ele ajudou a promover de mudanças. Ali na década de 70 teve todo um movimento que começou nos países aí desenvolvidos para desinstitucionalização. Então um movimento aí de reforma psiquiátrica que começa na década de 70 e tem a força aí de várias observações que já vinham ocorrendo e de experimentos como esse do Rosenhan. E o que é desinstitucionalizar? É fazer com que as internações diminuam, que o tempo de internação diminua, porque isso tudo, segundo as observações até o momento, até a década de 70, isso estava produzindo mais malefícios do que benefícios. As pessoas se tornavam mais estigmatizadas, as pessoas se tornavam mais isoladas socialmente, e no caso os transtornos somente pioravam. Então hoje o que a gente tem? A gente tem um movimento todo grande que tem a ver com a luta antimanicomial, com a reforma psiquiátrica, que é tirar da instituição total e fazer com que, no caso, a atenção, o tratamento dessas pessoas se dê de uma forma mais comunitária. Já havia drogas aí que poderiam estar
controlando mais facilmente uma série de dificuldades desses sujeitos, dessas pessoas que apresentavam aí os transtornos, e elas passam a ser utilizadas para também facilitar com que o sujeito fique em casa e não simplesmente seja internado, que ele fique na sua comunidade, que ele mantenha laços sociais. Então a manutenção dos laços sociais é muito mais importante do que simplesmente isolar. E os manicômios foram estruturados historicamente como instituições totais, onde o sujeito era simplesmente isolado ou depositado e longe, muitas vezes, das suas redes sociais, que podem aí, de fato, ir constituindo novamente as possibilidades de interações saudáveis dessa pessoa. No Brasil, esse movimento de reforma psiquiátrica tem força de uns 20 anos para cá e é crescente ainda, e é muito representado hoje pelos CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial, que são aí centros organizados pelo SUS, e eu atuo num deles, como eu já afirmei. Agora é aquela coisa, mantenha aquela questão que eu coloquei lá no início, como a gente vai conseguir no diagnóstico distinguir aquele que está fingindo, aquele que está simulando, daquele que de fato tem um transtorno mental. E no CAPS isso ocorre muito, a gente está o tempo todo ali com pessoas que estão às vezes precisando de um benefício, que para elas é muito mais vantajoso receber um benefício e estar afastado do que simplesmente demonstrar que está saudável. Então existem pontos aí de tensão e de conflito, então é muito importante se pensar assim o tempo todo sobre a funcionalidade dos comportamentos. Então, todo comportamento, se ele existe, é porque ele tem uma função, e a gente tem que tentar entender essa função. Ou o sujeito ganha alguma coisa que é boa para ele com isso, ou ele está tentando evitar algo ruim, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Então, é importante o tempo todo lembrar que os comportamentos não ocorrem gratuitamente. Não existem comportamentos gratuitos. Se eles ocorrem, é porque eles, de modo geral, têm função nessa relação com os outros, nas interações sociais, nessa relação com o ambiente. Bom, é isso, meus amigos. Eu coloquei algumas informações básicas, mais para vocês refletirem, para vocês buscarem algumas fontes. Não está fechado, o tema é bem discutível, tem muita coisa para debater ainda, até para rever se for o caso. Quer dizer, minha palavra não é a palavra final, é somente para incitar, estimular a reflexão. Obrigado por sua audiência, até mais.